O número de pessoas diagnosticadas com depressão, com doenças mentais, como a depressão, dobrou nos últimos 10 anos. Mas será que essas pessoas realmente têm quadros de depressão? Um artigo que foi publicado pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, mostra que os antidepressivos estão sendo abusados por pessoas que estão de luto, por um ente querido, têm problema sexual, não conseguem dormir ou estão simplesmente tristes. Nós estamos em contato com a psicóloga clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, Renata Maransaldi, que tem outras informações, vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que está acontecendo com a sociedade, não só lá na Inglaterra, como também aqui no Brasil. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Bom, eu gostaria de começar perguntando. Primeiro, você acha que isso é um quadro que se repete aqui no Brasil? Tem muita gente tomando muito mais antidepressivo do que deveria, na verdade? Na verdade, precisa ser feito um diagnóstico pelo psiquiatra. E há outros médicos que acabam medicando para a depressão. Então, a pessoa chega com a queixa de tristeza, não necessariamente ela tem o transtorno de humor, que é a depressão, e o médico acaba medicando. Porque esse estudo, aliás, ele mostra que mais da metade dos pacientes diagnosticados com depressão, ou seja, no Reino Unido são 5 milhões de pessoas, elas não precisariam necessariamente estar tomando um medicamento, né? Porque elas não estariam efetivamente depressivas. Como que a pessoa faz para saber? A pessoa ela precisa perceber que, assim, o sofrimento é normal. Todas as pessoas passam por um sofrimento. Então, uma morte, uma dor, uma deficiência. Mas ele tem que lidar com isso. O ser humano hoje ele não está querendo mais lidar com essas situações. Então, acaba sendo medicado para tirar esse luto e essa dor. Então, a pessoa precisa saber quanto tempo ela está sentindo essa dor. Então, se ela perceber que dura um pouco mais, a intensidade dessa dor e a frequência. Semanas, todo dia ou não. Só quando ela lembra do fato. Então, porque assim, na verdade, aí falando especificamente do luto, né? Mas tem gente que simplesmente se sente infeliz. E não tem mal nenhum em se sentir infeliz, né? Faz parte. Na verdade, não. Hoje a gente tem um culto à felicidade que as pessoas estão em busca disso. Então, elas querem cada vez mais buscar a felicidade e não percebem que a felicidade é a união do dia a dia. Então, eu fico feliz hoje com tais situações e isso vai aumentando a minha felicidade. E aí, nesse caso, o antidepressivo, ele seria mais ou menos uma anestesia contra a tristeza. E não necessariamente porque em casos graves, sim, ele tem que ser utilizado, não é? Sim, ele precisa ser utilizado, mas a pessoa precisa saber que o antidepressivo não vai trazer a felicidade. Então, mas aí é uma falha do médico, porque a pessoa que está infeliz, ela vai no consultório e muitas vezes ela até pressiona. Fala, ai, doutor, me dá aqui um remédio, uma pílula para eu esquecer esse sofrimento todo. E aí caberia ao médico barrar isso, falar não, e encaminhar ela para outros tipos de terapia, quem sabe, outros tipos de tratamento. É mais responsabilidade do médico nesse caso, né? Eu vou falar que é responsabilidade de ambas as partes. Então, a pessoa que não quer assumir aquele compromisso, prefere tomar uma medicação do que lidar em psicoterapia com esses sentimentos. E o médico, na verdade, está atendendo esse paciente. Então, mas não cabe ao médico ser o doutor, de fato, nessa relação? O problema é que hoje a gente está num mundo que a gente acaba cedendo a algumas questões, entendeu? E quer resolver tudo muito rápido, talvez, sim, né? E a pessoa precisa pensar também e perceber os seus sentimentos de tristeza, angústia, desespero. Então, se ela tem baixa de autoestima, se ela tem capacidade de sentir prazer, isso são sintomas da depressão. Entendi, mas aí num nível considerado normal, que não é ainda patológico, né, que você tem que tratar com medicamento, como que a pessoa lida com isso? Seria melhor ela procurar uma psicoterapia para lidar com todas essas questões, que há uma melhora desse sintoma, não sendo depressão. E mesmo com depressão, a pessoa precisa de psicoterapia. Tá, sozinho é muito difícil você solucionar essas questões internas, esses dilemas, essa angústia. Sim, porque como você falou, a medicação vai apenas anestesiar, não vai tratar e lidar com tudo isso. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Rádio Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, eu agradeço. Nós conversamos com a psicóloga clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Renata Maransaldi.